Mais uma aula com o professor Mário Sevilho. Nesta aula abordaremos vários assuntos, dentre eles ligadura e alguma coisa de regra de grafia musical. Um elemento muito importante da música e que ainda não foi mencionado é a ligadura. Apesar disso, a ligadura já apareceu num caso aí um pouco para trás dessa aula, quando eu demonstrei a diferença, que é você articular pulsos sem acentuar as subdivisões desse pulso. Lá naquele exemplo que eu coloquei duas colcheias ligadas por aquela linha curva com aqueles dois sinais de tenuto, aquilo é uma ligadura, e é uma ligadura de prolongação, prolongamento ou de valor. Essa ligadura de valor de prolongamento, ela soma frações de tempo que estão dentro de um mesmo compasso, ou daqueles tempos ou sons que ultrapassam um compasso. Ou seja, quando você tem que executar, tocar ou cantar uma nota que ultrapassa de um compasso para outro, como demonstrado neste exemplo. Vou executar essa linha rítmica. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. Vocês repararam que quando aparecem essas figuras ligadas por essas linhas curvas, eu estou somando, unindo os sons delas, mesmo que elas estejam em compassos diferentes. Então, para memorizar, essa ligadura é uma ligadura de valor, de prolongamento. O outro tipo de ligadura é a ligadura de expressão, de fraseado ou portamento. Essa ligadura pode receber um desses nomes: ligadura de expressão, de fraseado ou portamento. Essa ligadura de expressão, diferente da ligadura de duração ou de prolongamento, ela une notas de alturas diferentes. E ela une os sons, ela indica que os sons devem ser ligados uns aos outros, sons de alturas diferentes. Ou seja, as notas que estão dentro da abrangência dessa linha curva, elas devem ser executadas ligadas. Não podemos interromper o som entre elas, ou de uma nota para outra. Eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos de linhas melódicas com ligaduras e vou também executar esses trechos para vocês perceberem a diferença, as diferenças de sons ligados e não ligados, quando são indicados por essas linhas curvas. Antes de tocar uma frase musical com ligaduras de tempo ou de expressão, eu vou apresentar esta linha melódica. Na verdade é uma escalinha, uma escala de Dó maior, onde as notas elas podem aparecer com durações diferentes e elas não estão ligadas. Então eu vou executar essa linha, essa escala sem ligar as notas. Agora, neste exemplo, nós temos a mesma linha melódica com uma ligadura. Essa ligadura está unindo todas essas notas. Ela está pegando esse primeiro Dó, o Dó central, indo até um Dó oitavo acima, e indicando que o som dessas notas eles devem ser ligados. Então eu vou
executar agora esse trecho com a ligadura. Para vocês perceberem melhor a diferença, que é tocar essa mesma linha melódica sem ligar o som das notas e ligando, eu vou fazer esses dois trechos seguidos. Primeiro sem ligadura, depois com ligadura. Nesse mesmo trecho melódico, agora eu vou acrescentar ligaduras de tempo, ligaduras de prolongamento. Agora o mesmo trecho com as ligaduras de tempo, mais a ligadura de expressão. Uma observação: quando nós temos uma linha melódica ou rítmica sem ligadura, nós podemos respirar entre as notas. Obviamente, essa respiração também não será livre. E você vai poder respirar em qualquer lugar, no meio de frase, de palavras. Tem que ter um bom senso também. Isso para os cantores, né, ou para quem toca instrumento de sopro. Quando essa mesma linha melódica está ligada, todas as notas estão ligadas por uma ligadura de expressão, a gente tem que pensar bem na questão do fôlego, porque a gente não pode respirar entre essas notas, que estão dentro dessa abrangência, dessa ligadura. Neste outro exemplo, nós temos a mesma linha melódica que apareceu anteriormente, só que com dois fraseados. Nós temos um grupo de notas ligadas por uma ligadura, em seguida um outro grupo. E a execução disso fica desta maneira. Vocês perceberam que houve uma pequena interrupção entre o primeiro grupo de notas ligadas e o segundo. Ainda assim, essa interrupção não pode ser muito longa. É só o tempo mesmo de ficar claro que as notas estão desligadas e para eventualmente o músico poder respirar. Um pouquinho de regra de grafia agora, relacionado às ligaduras. As ligaduras podem aparecer, você pode desenhar as ligaduras acima ou abaixo das figuras musicais, das notas musicais. E as ligaduras podem unir tanto as cabeças, elas podem estar desenhadas a partir da cabeça das notas ou das hastes. E isso vai depender de qual forma vai ficar melhor para a compreensão da partitura. Pode ser também uma questão de estética da grafia. Aqui a gente tem um exemplo onde a linha curva ficou abaixo das notas e próxima das cabeças das notas. Neste outro exemplo, a linha curva ficou
acima dessas mesmas notas, só que posicionado mais próximo das hastes dessas mesmas notas. Esses dois exemplos que foram apresentados, as hastes estão desenhadas, apontadas para cima. Agora a gente tem dois exemplos aqui onde as hastes estão apontadas para baixo, com a linha curva desenhada abaixo das notas e a linha curva desenhada acima dessas mesmas notas. E neste exemplo, vocês vão entender por que a gente deve escolher onde a gente vai posicionar essa ligadura, se acima ou abaixo das notas. Neste exemplo, nós temos um texto. Eu repeti o nome das notas 3 vezes. Isso pode acontecer numa partitura para canto, onde a gente tem a mesma linha melódica, só que com 3 textos diferentes, e eles costumam aparecer agrupados um abaixo do outro, como nesse exemplo. E se a gente for desenhar essa linha curva abaixo das notas, a gente vai ter que deixar o texto muito deslocado da partitura e fica difícil a leitura das notas junto com o texto. Então, para facilitar a leitura, a gente desenha a ligadura acima das notas e assim a gente pode deixar o texto mais próximo dessas notas. É só para facilitar a leitura. É uma questão de estética também, né? Se a gente for comparar um modo com o outro, esse segundo exemplo esteticamente está melhor resolvido. Existem outros tipos de ligadura, tem a ligadura pontilhada, por exemplo, mas nós não vamos tratar dessas ligaduras neste vídeo, ok? A gente fica por aqui e aguardem uma próxima aula.